Olá, amados irmãos do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Padre Paulo Ricardo compartilhou um testemunho que deixou todos os seus seguidores perplexos. Não foi algo simples ou rotineiro, mas um verdadeiro sinal de Deus que agitou a fé de quem ouviu. Durante uma de suas pregações, o padre relatou um evento milagroso que, nas palavras dele, não poderia ser explicado por meios naturais, mas apenas pela intervenção divina. Para muitos foi como um clarão em meio à escuridão, lembrando que Deus continua a agir poderosamente em nossas vidas. Pessoalmente, ao ouvir esse relato, não pude deixar de pensar em como somos rápidos em duvidar do sobrenatural. Vivemos em um mundo tão mergulhado no materialismo que, mesmo nós que nos consideramos fiéis, às vezes precisamos de sinais para reacender a chama da nossa fé. Os relatos das pessoas impactadas foram incríveis. Algumas testemunharam terem sido tomadas por um arrependimento profundo, como se Deus tivesse revelado as áreas de suas vidas que precisavam mudar. Outros disseram que se sentiram uma paz tão intensa que parecia impossível explicar com palavras. Confesso que ao ouvir histórias assim, meu coração também é tocado. É impossível permanecer indiferente quando Deus nos lembra que Ele está tão próximo de nós. O que me chama a atenção é como esses milagres não apenas impactam quem está distante de Deus, mas também aqueles que já caminham na fé. Eles nos lembram que a presença de Deus é real e constante e nos convida a uma renovação interior. É como se Deus nos dissesse: estou aqui, ainda agindo, ainda chamando. E você, o que faria se presenciasse um milagre assim? Será que isso não é também um chamado para que despertemos de nossa apatia espiritual e nos entreguemos ainda mais ao Senhor? A Igreja Católica sempre vê os milagres como sinais concretos do amor e da presença de Deus no mundo. Eles não são simples fenômenos inexplicáveis, mas manifestações divinas que nos chamam à fé, à conversão e a uma relação mais profunda com o Senhor. O Catecismo da Igreja Católica afirma que os milagres são sinais do reino de Deus e revelam a sua glória, ou seja, não são espetáculos, mas um convite para percebermos que Deus está agindo em nossa história. Pessoalmente, acho isso fascinante e ao mesmo tempo desafiador. Muitas vezes esperamos milagres com respostas para os nossos problemas, mas esquecemos que o propósito principal deles é nos levar para mais perto de Deus. É como no Evangelho de João, quando Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães. Ele não queria apenas alimentar fisicamente a multidão, mas também ensinar que ele é o pão da vida. Isso me faz pensar quantas vezes nos concentramos no milagre em si, mas ignoramos o que ele aponta. A igreja nos ensina que o verdadeiro valor de um milagre não está no fenômeno em si, mas na mensagem que ele transmite. Quando um milagre acontece, Deus está dizendo: estou aqui, não desista, confie em mim. Os milagres também têm um poder incrível de reacender a fé, especialmente em tempos de dúvida ou sofrimento. Em João capítulo 20, versículo 29, Jesus diz a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Essa passagem sempre me confronta. Será que eu creio verdadeiramente sem precisar de sinais ou dependo deles para sustentar minha fé? O que mais admiro dos milagres é como eles nos mostram que Deus se importa com os detalhes das nossas vidas. Não é sobre grandiosidade, mas sobre proximidade. Isso me lembra que a igreja, ao validar milagres, sempre busca discernir com cuidado, exatamente para que esses sinais sejam compreendidos como o que são, uma revelação do amor de Deus e não algo sensacionalista. A pergunta que fica para mim e para todos nós é: estamos dispostos a ouvir o que Deus quer nos dizer através dos milagres? Ou estamos apenas esperando algo que satisfaça nossas expectativas humanas? Milagres não são apenas sobre maravilhar os olhos, mas sobre transformar os corações. Veja agora o milagre que o Padre Paulo Ricardo recebeu e testemunhou ao vivo na frente de todos os fiéis.
Vejam este trecho. Tem tido esse problema de audição, padre? Já há 2 anos eu tenho um problema de excesso de cera no ouvido e desde o momento da oração, depois da homilia, eu tenho sentido pressão no ouvido e sinto como que a cera que se derrete. Eu tinha que, a cada 6 meses, pelo menos, eu tinha que ir ao otorrino para fazer uma lavagem do ouvido, porque eu já não conseguia ouvir direito. E eu já estava numa crise alérgica de produção de cera, já há algum tempo, algumas semanas que eu vinha sentindo que eu necessitava voltar ao médico. Com a graça de Deus, eu estou ouvindo perfeitamente. Louvado seja Deus. Os milagres têm um poder que vai além do fenômeno em si. Eles despertam em nós um desejo profundo de mudança, de conversão. É impossível não se questionar ao presenciar, ao ouvir sobre um milagre. O que Deus está pedindo de mim? Muitas vezes eles são como um chamado direto para abandonar o pecado e voltar à intimidade com o Senhor. Na Bíblia vemos isso claramente. Quando Jesus cura o paralítico em Marcos, capítulo 2, ele não apenas diz levanta-te e anda, mas primeiro afirma: os teus pecados estão perdoados. O milagre físico era apenas uma parte do plano maior, a cura da alma. Isso é algo que me toca profundamente. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: não quero apenas te curar por fora, quero transformar todo o seu ser. Pessoalmente, os milagres sempre me levam a refletir sobre como estou vivendo minha fé. Eles me desafiam a sair de uma espiritualidade morna e buscar uma relação mais fervorosa com Deus. Um milagre não acontece para nos deixar confortáveis. Ele é um sinal de que algo precisa mudar, de que Deus está nos chamando para algo maior. O que também me impressiona é como os milagres não afetam apenas quem os presencia diretamente, mas também aqueles que ouvem falar deles. Lembre-se de que quando Jesus ressuscitou Lázaro em João, capítulo 11, o milagre não apenas aumentou a fé de Marta e Maria, mas também converteu muitos dos que estavam ao redor. Isso prova que os milagres têm um alcance muito maior do que imaginamos. Aqui está algo que considero fundamental. Milagres não são apenas para os incrédulos. Muitas vezes aqueles que já caminham com Deus também precisam ser despertados. Eu mesmo já vivi momentos em que a fé parecia enfraquecer, e foi justamente através de um testemunho de milagre que Deus reacendeu em mim a alegria de segui-lo com mais intensidade. Talvez esse seja o maior fruto dos milagres. Eles nos fazem olhar para além de nós mesmos e lembrar que Deus age em nosso tempo, chamando-nos a responder com fé, confiança e conversão. O próprio padre Paulo Ricardo disse que esse evento milagroso que testemunhou não foi apenas um sinal de Deus, mas um convite direto para aprofundarmos nosso compromisso com Ele. Quando ouvimos sobre um milagre como aconteceu com o padre Paulo Ricardo, não podemos permanecer indiferentes. Todo milagre é, em essência, um chamado à conversão, um convite divino para nos voltarmos ao Senhor com mais fervor. E isso não é apenas um apelo para quem está longe de Deus, mas também para aqueles que já caminham na fé, porque sempre podemos avançar no caminho da santidade. Pessoalmente, acho que essa é uma das mensagens mais poderosas que os milagres nos trazem. Deus nunca desiste de nós. Ele nos encontra exatamente onde estamos, seja no fundo do poço ou já em um caminho de fé, e nos chama a dar mais um passo, a confiar mais e a nos entregarmos mais. Para mim, isso é profundamente reconfortante e ao mesmo tempo desafiador. Por fim, quando somos impactados por um milagre, não podemos guardar essa experiência apenas para nós. Como cristãos, somos chamados a testemunhar, a levar esses sinais da presença de Deus ao mundo. E não é apenas contar o que aconteceu,
mas fazer com que essas histórias inspirem outros a buscar uma relação mais profunda com o Senhor. Eu acredito que um dos maiores frutos dos milagres é o despertar do testemunho. É como se Deus nos dissesse: agora que você viu o meu poder, mostre ao mundo que eu sou real. Sempre que eu compartilho algo que tocou a minha fé, percebo que não é apenas sobre mim. Quantas vezes um testemunho pessoal não se torna um pontapé inicial para que outra pessoa volte à igreja, comece a rezar ou até mesmo se confesse depois de anos. Exatamente isso que vemos em Milagres, como relatado por Padre Paulo Ricardo. Não foi apenas um evento pessoal, mas algo que tocou milhares de fiéis e continua gerando frutos. Muitos que ouviram esse testemunho disseram que sentiram o desejo de se aproximar de Deus, de voltar à confissão e de renovar suas vidas espirituais. Isso prova que quando deixamos Deus agir por meio de nós, o impacto é sempre muito maior do que imaginamos. Então, meu convite é este. Então, meu convite é este. Não deixe que os milagres fiquem apenas em sua memória. Partilhe-os, viva-os, espalhe a luz de Cristo para que aqueles que ainda estão na escuridão, assim como o testemunho do Padre Paulo Ricardo impactou tantas pessoas, o seu também pode ser um instrumento para transformar vidas. Afinal, cada vez que proclamamos o que Deus fez, estamos dizendo ao mundo que Ele está vivo e agindo em nosso meio. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e acessar a nossa loja Cantinho Yeshua. Lá você encontra muitos produtos que aumentarão a sua fé, e tudo com frete grátis para todo o Brasil. Deixe nos comentários seus pedidos de oração que colocaremos todos na oração da madrugada. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.